E através disso nós oramos, glorificamos, bendizemos o nome do Senhor e as coisas vão acontecendo. Então, que você nesta noite venha receber de Deus aquilo que você está esperando através dos lábios do servo do Senhor. Alain, sê tu uma bênção. Amém. Obrigado, pastor Renê, pela oportunidade sempre. A paz do Senhor para a igreja. Uma boa noite para você que eu não tive a chance de cumprimentar. Gente, tem que dar um aviso rapidinho, principalmente para quem está nos visitando. Naquela salinha ali tem um bebedouro. Tá quente, né? Então, quem quiser ficar à vontade, ali tem um bebedouro ali, tá? Para você tomar um golinho d'água, porque esse calor realmente veio com força. Mas graças a Deus por tudo, né? Pelo frio, pelo calor. O Senhor tem um propósito para cada coisa debaixo do céu. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. O tema da mensagem de hoje é lutando pela família. É isso que a gente vai falar aqui nessa noite. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos para a gente orar por essa mensagem, pedindo, né, a Deus que venha nos direcionar nesta noite. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, te pedimos, ó Deus, venha sobre cada um de nós, Pai, nesta noite. Venha falar a cada coração aqui nesta noite, Pai. Vem tirar, ó Deus, os ruídos, aquilo que está atrapalhando, Senhor, para que a Tua palavra, Deus, possa ganhar vida em nossos corações, Pai. Para que a Tua palavra, como uma boa semente, possa achar uma terra fértil, ó Deus, em nossos corações, Pai. Por isso nos ajuda, Espírito Santo de Deus, Pai. Porque cremos que isso é obra Tua. Cremos que o gerar vida em nós, isso vem do Senhor. Então o Senhor venha nos ajudar, venha iluminar a nossa mente, venha encher o nosso coração com a Tua palavra nesta noite, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Lutando pela família. Existe uma luta que dura por toda a nossa vida. É a batalha para a salvação dos nossos familiares. É a batalha para a salvação de cada membro da nossa família. E Cristo chama os seus guerreiros para entrar nessa batalha. Você é um guerreiro do Senhor, amém? Por que Cristo chama os seus guerreiros, gente? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele é teimoso, ele não desiste. Ele não baixa a guarda em momento algum. E nós também não podemos desistir. Nós não podemos deixar de lado essa batalha, ainda mais sabendo que a vitória já é nossa. O Senhor já garantiu a vitória, é uma questão de tempo. Mas só vão alcançar a vitória aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Não adianta a gente largar a caminhada, largar a batalha para lá. Não, irmão. Só vai receber a vitória do Senhor, a salvação da sua vida, da sua família, quem perseverar até o fim. Por isso que essa batalha não acaba. Quanto a gente tem vida, a gente tem que lutar pelos nossos. E a gente tem visto muitas famílias sendo bombardeadas pelo inimigo, se aproveitando das brechas, colocando ciladas diante das nossas famílias, criando situações que afetam e destroem a saúde espiritual dos nossos familiares. O abandono, o adultério, mentiras, desconfiança, violência, desprezo. A gente não tem visto isso? E às vezes esses males chegam nas nossas famílias, esses males chegam na nossa porta. E muitas famílias têm enfrentado todas essas coisas e muitas outras. E talvez você que está aqui hoje, já tenha, assim como eu, já tenha passado por algum desses males. Ou talvez esteja nesse momento passando por algum desses desafios. Talvez vários ao mesmo tempo. E como lidar com isso tudo? Como cuidar dos nossos familiares numa batalha contra o mal? Existem algumas ferramentas que a gente pode usar, mas hoje nós vamos falar de uma que é fundamental. É a oração. Não por acaso essa palavra já foi repetida aqui várias vezes só neste culto. O pastor Jorge falou, nós somos uma igreja que ora, porque a oração é fundamental. E na luta contra o mal, para a salvação dos nossos familiares, é uma arma fundamental. Mas antes da gente falar sobre a oração, né, pela nossa família, como forma de lutar pela nossa família,
eu preciso fazer aqui dois apontamentos importantes. Primeiro, a oração ela é fundamental, mas ela não é a única arma usada nessa guerra. Além da oração, é preciso de amor, é preciso de um serviço prático, é preciso de um tempo de qualidade disponibilizado para a sua família, é preciso também sabedoria no agir, no falar, é preciso estar atento às necessidades da sua família. Enfim, tem muitas ferramentas. E hoje a gente vai falar exclusivamente de oração. Mas eu não posso diminuir nenhuma outra dessas ferramentas, porque todas são importantes. Hoje eu só vou focar em uma. Mas se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade, tem tido, graças a Deus, a oportunidade de ouvir mensagens que nos lembram da importância dessas outras ferramentas que eu citei. A oração não é a única, apesar desse ser o nosso foco hoje. E o segundo ponto é com relação aos irmãos que optaram por viver sozinhos, ou que devido às circunstâncias da vida, estão sozinhos neste momento. Você também não está dispensado dessa luta. Talvez no seu caso, a sua família esteja relacionada aos seus parentes, como primos, como tios, que não estão ali no seu dia a dia, mas também são seu laço de sangue. Ou talvez essa luta de família vão ser para aqueles amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que são tão próximas de nós, não têm o mesmo sangue, mas é como se tivesse. Então, você que porventura, está sozinho, você que também é convocado para essa luta, a lutar pelos seus, pelos amigos que estão perto, alguns parentes que estão mais distantes. Todos nós estamos convocados para essa batalha. Amém? Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta aos Efésios, no capítulo 6. É o texto que a gente vai usar como base aqui nessa mensagem. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vai aparecer aqui também no nosso multimídia. Eu vou ler na minha versão, a minha Bíblia na versão NVI. Pode estar um pouquinho diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo. As palavras é que são um pouquinho diferentes. Amém? Lutando pela nossa família através da oração. É isso que nós vamos falar nesta noite. Lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui, só até o versículo 12 por enquanto. Irmãos, primeiro tópico para falar sobre luta através da oração é buscar forças no Senhor. A batalha pela família não é fácil, são muitas barreiras que se levantam, são muitos obstáculos que precisamos superar. Às vezes demoram meses, às vezes demoram anos, e o cansaço uma hora ou outra bate na nossa porta. Gente, uma luta é algo fácil, é algo simples? Não, ela gera desgaste, ela gera cansaço, às vezes desânimo, às vezes fraqueza. E todos esses fatores tentam nos paralisar, tentam, fazer com que a gente desista. Mas para isso não acontecer, ou para a gente reverter uma situação de fraqueza, de desânimo, é necessário buscar forças no Senhor, conforme a gente leu no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como é que você vai entrar numa guerra abatido? Como é que você vai entrar numa guerra desnutrido? Como é que você vai entrar numa guerra se está fraquejando? Não podemos. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Então, para você lutar, você precisa buscar forças no Senhor. Não porque você é fortão, não. Mas é o Senhor que te dá força, irmão. É o Senhor que te permite lutar. É Ele que te dá as condições para lutar. Porque se a gente for na força do nosso braço, mas no Senhor temos a certeza da vitória. Mas no Senhor nós podemos continuar batalhando firmes com fé, que no momento certo, na hora certa, Ele vai nos dar a vitória. Um guerreiro não pode ir para a batalha abatido se está fraco. É preciso se fortalecer, é preciso se recuperar. E o único que pode nos ajudar é o Senhor.
Como diz lá no livro do profeta Isaías 40:29, Ele faz forte e alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmão, se você já está lutando em oração, fortaleça-se no Senhor. Se você está desanimado, se você deixou de orar pelos seus familiares, fortaleça-se no Senhor. Se você desanimou, Alan, já estou orando há tanto tempo. Aquele pessoal lá em casa, tudo cabeça dura, meu Deus do céu, o coraçãozinho duro, teimoso. Não desista de orar pelos seus. Podem levar meses, podem levar anos, mas não podemos desistir dessa batalha. Desistir é igual a perder, gente. Desistir é igual a perder. Mas quem continua lutando, quem continua fiel, quem continua batalhando, no momento certo, vai colher a vitória do Senhor. É Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Nossa força, nosso ânimo vem do Senhor. Vira para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, se você está fraquinho, fortaleça-se no Senhor. Está cansado de buscar pela família? Fortaleça-se no Senhor. Está desgastado com essa batalha? Fortaleça-se no Senhor. Está desanimado com essa guerra? Fortaleça-se no Senhor. Vamos aplaudir a esse Deus que nos fortalece? Aleluia! É Ele que nos coloca de pé. É Ele que nos dá vigor. Irmão, quantas vezes, irmão, a gente às vezes vem aqui para a casa do Senhor, já não, desanimado de orar, desanimado mesmo. E às vezes o Senhor vem com uma palavra, o Senhor vem, sabe, com uma palavra, com aquele louvor que vai fundo lá no coração, e nós somos reanimados. Já viu aquela cena, né, nos hospitais, onde a pessoa é meio que ressuscitada, né, que tem aquele aparelho que encosta, dá aquele choque, a pessoa volta? Às vezes é assim que a gente está, quase lá. Aí o Senhor vem dar um choque na gente, para a gente acordar. Que nessa noite, você que entrou aqui abatido, você que entrou aqui desgastado, você que entrou aqui desanimado de orar pela sua família, que o Senhor renove as suas forças nesta noite, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer que nós continuemos essa batalha, lutando dia após dia. Além de fortalecer, de buscar forças no Senhor, nessa batalha pela nossa família, nós precisamos entender quem é o nosso real inimigo. Continuando aqui nos versículos 11 e 12. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Eu não vou falar hoje sobre a armadura, né, que é a sequência desse texto aqui, que a professora Sandra trouxe não faz muito tempo, tem acho que algumas semanas, né, professora Sandra, não está aqui não, mas ela trouxe uma mensagem maravilhosa sobre a armadura. Então você pode ir lá, entrar no canal do YouTube, olha o merchan aí, ó. Entra lá no canal do YouTube da nossa igreja, tem lá todas as mensagens, né, que são gravadas aqui, através aqui da live. Então depois você dá uma olhada lá, falando sobre a armadura de Deus com a professora Sandra, e ela já falou de uma forma tão linda. Não vou entrar nesse texto aqui não. Nós somos chamados a vestir essa armadura para a batalha, mas precisamos entender que o nosso inimigo não é o nosso familiar. E eu estou falando isso porque tem gente que está em pé de guerra com um familiar, porque ainda não entendeu qual é o real inimigo. É claro que existem momentos em que nós precisamos sim assumir uma posição mais rígida. Às vezes a gente tem que dizer não, às vezes a gente tem que proibir determinados comportamentos. Isso é sim uma verdade. Porque são comportamentos, são atitudes que ultrapassam um certo limite que não pode ser ultrapassado. E às vezes dentro das nossas famílias a gente vai precisar impor esses limites. Porém, tem gente que confunde a imposição desses limites e leva isso para um lado pessoal com o seu próprio familiar.
se esquece do que realmente está acontecendo. Conforme acabamos de ler aqui, a nossa luta não é contra seres humanos. Porque às vezes o seu familiar vai chegar em casa, depois de vir de um bar, naquele estado, e você ali, às vezes naquela situação, leva aquilo para um lado pessoal. Mas tem que entender que a nossa luta não é contra seres humanos. Estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? A nossa luta é contra as ciladas do diabo. A nossa luta é contra os poderes e autoridades deste mundo, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta é contra os poderes malignos deste mundo caído, é contra Satanás, o inimigo das nossas almas, é contra a natureza pecaminosa que há em cada ser humano. E a gente não pode confundir essas coisas. Não é a pessoa, mas é o que está movendo aquela pessoa. Porque essa compreensão muda tudo. Não devemos combater a pessoa, mas devemos lutar contra o inimigo que está agindo, contra o pecado que se manifesta e contra a influência desse mundo na vida dos nossos familiares. Não é pessoal, é espiritual. Espiritual. E a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo em outros momentos, dando conselhos a, por exemplo, casamentos onde um serve a Deus e o outro não. Ainda não foi alcançado. E o apóstolo Paulo ali instrui sobre um bom testemunho, a muitas das vezes ficar em silêncio, porque pelo seu proceder você vai ganhar aquele que não está caminhando com o Senhor, porque não é pessoal, não é pelo que falar demais, não. Oração, igreja. As nossas armas são espirituais e precisamos utilizá-las. Conforme eu falei aqui, em alguns momentos sim, pode ter um embate. Ninguém gosta de ouvir um não. Ninguém gosta de ser limitado de alguma forma. Ninguém gosta de, às vezes, ô fulano. Às vezes você vai ter que chegar para o seu filho e impor o limite para ele chegar em casa, porque ele está perdendo a linha e ficando a noite inteira na rua. E às vezes você vai ter que sim, falar não, aqui nessa casa tem regras e você precisa seguir. Tem limites que precisam ser respeitados. Às vezes esses limites sim precisam ser postos, e isso gera um embate, mas não é pessoal, é espiritual. E precisamos usar as armas certas nessa batalha, e a oração é uma delas. Entendendo quem é o inimigo das nossas almas, precisamos orar, falar: Senhor, livra o meu filho, a minha filha dessas companhias que estão levando ele para o mau caminho. É claro que sim, o filho também tem responsabilidade, ele está indo porque quer, né? A culpa não é só dos amigos, não. Mas temos que orar, falar: Senhor, tira, guarda, protege ele, tira esse mal, tira essa vontade em fazer determinada coisa, tira esse pecado que ele está vivendo em nome de Jesus, guarda, livra ele do mal. Precisamos orar, igreja, usar as armas espirituais para combater aquilo que é espiritual. E entendendo quem é o nosso real inimigo, precisamos sim orar pela nossa família. E aqui na carta aos Efésios, eu quero que você pule lá para o versículo 18, do mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 18, onde o apóstolo Paulo aqui, depois de falar da armadura, ele continua dizendo o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo vai falar da armadura que a gente tem que vestir, para guerrear, fazendo aqui algumas analogias. Mas ele continua, depois de falar da armadura, ele fala: e orem. Vai vestir armadura para a guerra? Orem. Você está se preparando para enfrentar essa guerra? Ore. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E assim nós precisamos seguir esse conselho do apóstolo Paulo e não deixar de orar pela nossa família. Continuar guerreando pela nossa família. Ele faz aqui um verdadeiro apelo, porque um guerreiro precisa ter uma vida de oração, da mesma forma que precisa estar vestindo a sua armadura.
Guerreiro que não ora, não está pronto para a batalha. Eu vou repetir. Guerreiro que não ora, não está pronto para a batalha. E se for batalhar, poderá ser engolido pelo adversário devido à sua falta de preparo. A gente tem visto aí, acompanhado há um ano, a guerra que tem acontecido lá na Rússia e lá na Ucrânia. E a gente tem visto os países se mobilizando para dar armamentos, para dar todo um aparato de guerra para poder os soldados irem ao combate. E um soldado do Senhor precisa entender que além da armadura descrita aqui no capítulo 6 de Efésios, nós precisamos orar. Oração é parte fundamental dessa batalha. E se você não está orando, irmão, a gente não está batalhando do jeito certo. Se a gente não estiver em oração em todo o tempo, a gente não está batalhando do jeito certo. E soldado despreparado é alvo fácil. Soldado sem preparo é alvo fácil. E quando eu falo em preparo, eu estou falando de oração. Eu estou falando de separar tempo, separar um lugar para você parar e buscar pela sua família. Ah, não, eu deixo lá para os pastores orar. Ah, eu deixo lá para o plantão de oração orar. Não, irmão, essa batalha é sua. Você vai deixar a sua família indo para o caminho desse mundo e não vai fazer nada? Não podemos ser negligentes com a nossa família. Precisamos lutar pelos nossos familiares. E esse é o desafio de todos nós. E conforme eu falei aqui no início, até aquele que não tem mais as pessoas com seu laço de sangue, mas ainda tem família perto, ainda tem familiares, amigos que tem que lutar, que tem que batalhar. Nós não podemos descansar, irmãos. Não podemos descansar. Precisamos orar em todas as ocasiões, com orações de todos os tipos, orar o tempo todo, por todos os santos, né? Essa expressão aqui, Paulo está se referindo à igreja de Cristo, mas na nossa aplicação de hoje, nós precisamos orar pela nossa família e perseverar em oração. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso papel na luta pela salvação da nossa família, orar por cada um deles, entregar a Deus cada um dos nossos e fazer isso com perseverança, com persistência, sem desistir. E se por acaso desistiu, hoje é dia de retomar essa luta, irmão. Hoje é dia de buscar se fortalecer no Senhor e continuar batalhando. Não podemos parar. Não podemos parar, o inimigo não descansa. A Bíblia fala que o inimigo é como um leão que fica procurando, rodeando a quem devorar. E a gente vai ficar descansado enquanto vê o inimigo fazendo o diabo na nossa família? Não, não podemos. Precisamos orar, precisamos lutar contra o inimigo de nossas almas que quer ceifar a vida dos nossos familiares. Não podemos desistir. Aleluias. Orar tanto por aqueles que estão longe e que precisam ser alcançados, mas também por aqueles que já estão na presença do Senhor, para que eles continuem caminhando e ficando de pé. Alan, minha família, graças a Deus, já caminha com o Senhor. Continua orando, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, para que eles não venham a desviar no caminho, para que eles continuem firmes, caminhando para o alvo. A batalha não termina na conversão. A oração só muda. Antes a gente orava: Senhor, alcança, Senhor, o meu familiar, alcança o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. E em nome de Jesus isso vai acontecer, que o Senhor possa assim alcançar e trazer salvação sobre o seu lar, sobre o meu lar. Mas quando os nossos familiares se convertem, a oração não acaba, ela só muda. Deus continua sustentando. Obrigado pela salvação daquele meu familiar, mas continua sustentando, continua dando força, Senhor, que ele venha crescer, que ele venha amadurecer, que ele venha dar frutos. Vocês estão entendendo que a oração não pode parar? Estão entendendo que as nossas súplicas ao Senhor não podem parar pela nossa família? Alan, mas eu não sei como. Não sei como orar pelos meus familiares. Eu estou entendendo que é importante, a Bíblia fala isso, mas como? Precisamos orar com gratidão pela família que o Senhor nos deu. Família foi o que o Senhor nos deu. Ele nos permitiu criar um relacionamento, nos casarmos, ter os nossos filhos, os nossos netos.
ou por aqueles que ainda vão ter, para quem ainda não construiu a sua família, ainda está solteiro, é a missão dupla. Orar pela família que tem hoje, os pais, e pela família que você vai ter amanhã, para Deus já ir preparando o seu casamento, para Deus já ir preparando os seus filhos, para Ele já ir te mostrando como fazer essa escolha. Para aqueles que já assumiram um compromisso, mas ainda não casaram, para que de fato esse compromisso possa fluir, possa caminhar em santidade, para que esse casamento possa ser honrado debaixo da aliança, debaixo da vontade do Senhor. A oração não pode parar. Precisamos orar para que Deus proteja a mente e o coração. A mente, quando a Bíblia normalmente fala de mente, é onde a gente toma as nossas decisões, e coração dos nossos sentimentos, para que o Senhor possa guardar os sentimentos, possa guardar as intenções, possa guardar os pensamentos. Assim que a gente pode orar pelos nossos. Muitas das vezes, trabalhando aqui com os adolescentes da nossa igreja, a adolescente é uma fase de muita mudança, é um mundo novo que está sendo descoberto, e é uma era completamente diferente da era que os pais viveram, da adolescência que os pais tiveram, e sempre tem aquele choque de gerações, de não entender muito bem o que acontece ali. Às vezes alguns pais já falaram comigo: Alan, não sei o que se passa na cabeça do meu filho. Mas independente se você sabe ou não, peça ao Senhor para guardar os pensamentos dele, peça ao Senhor para guardar o coração dele. Senhor, não deixe que o meu filho tome decisões equivocadas que vão trazer dano para a vida dele. Senhor, toma os sentimentos do meu filho, Pai. É claro que ele vai sofrer, vai se frustrar, vai se decepcionar, mas não deixe que esses sentimentos minem a fé do meu filho. Porque às vezes os filhos não compartilham seus sentimentos com os pais, mas pai e mãe sabem que tem alguma coisa que não está legal, não é verdade? Tem um sexto sentido. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas guarda o meu filho. Ore para que Deus possa guardar e proteger a vida deles, livrando de todo mal. Senhor, o meu familiar, Senhor, o meu esposo está indo trabalhar agora, o sol nem nasceu, ainda está de madrugada. Guarda a vida do meu esposo, Senhor, que ele possa pegar a condução para o seu trabalho e possa chegar lá em segurança, da mesma forma voltar para casa. Pedimos para que o Senhor possa guardar a vida dos nossos, proteger, livrar do mal, livrar do homem sanguinário, livrar da bala perdida, Senhor, de qualquer confusão, ó Deus. Guarda, protege. Orações que a gente pode fazer pelos nossos. O Senhor possa, assim como fizemos aqui, orar pela saúde, orar pela cura. Deus, aquele meu familiar está passando por essa prova, que o Senhor possa guardar ele lá naquele hospital. Deus, meu familiar vai fazer uma cirurgia, vai preparando aquele ambiente, usa a vida daqueles médicos, em nome de Jesus. Não sei vocês, irmão, mas na minha família vira e mexe tem um doente. E eu creio que na sua também está sujeita a essas doenças. E precisamos orar pelos nossos, por cura, por saúde. Orar pelo trabalho, pela carreira profissional, pelos estudos. Ô Senhor, guarda pela provisão, pela fonte de renda. Olha quantos motivos nós temos para orar. Orar pelas amizades e pelas companhias. Vai guardando, Senhor, daquele grupinho de amigos. Vai guardando, Senhor, daquele ambiente. Precisamos orar, gente, orar. A oração, quando a gente realmente crê num Deus que ouve a oração, irmão, a gente fosse dar esse microfone aqui para cada membro dessa igreja, poder testemunhar das respostas de oração que já recebeu, meu Deus do céu, a gente ia ficar aqui, até Jesus voltar. Por quê? Porque um crente que ora com sinceridade, crendo que o Senhor está ouvindo a oração, o Senhor responde, irmão, o Senhor guarda. Você não sabe nem como, mas o Senhor guarda. O Senhor livra. Às vezes você nem vai ficar sabendo, mas o Senhor vai livrar. Tinha, algum tempo atrás, um casal que nem está mais aqui conosco na nossa igreja, onde a esposa era do lar, estava em casa, estava lavando louça, quando o Espírito Santo começou a despertar ela para orar pelo seu esposo. Que ele tinha uma atividade comercial, então usava, ia de carro visitando os clientes dele. E não foi nada extraordinário não, tá? Não foi um anjo que apareceu, ore pelo teu marido.
Foi só aquela sensação. Seu marido, ora por ele. Sabe, uma coisa assim, simples, como se fosse um sussurro, um pensamento que vai e vem, que a gente tem um monte durante o dia. E aquela esposa ali deixou os seus afazeres ali, foi lá na sala e começou a orar ali, orou 5 minutinhos pelo seu marido, depois voltou para os seus afazeres. Depois o marido chegou em casa. Naquela mesma hora, ele estava indo visitar um cliente, era lá na Baixada, também uma região dominada, né, pela milícia, e lá, irmão, ele estava entrando numa rua, quando naquela mesma hora, dá uma paradinha, para nesse bar aqui, e o cara parou ali, num comércio que tinha ali. Daqui a pouco, lá na frente, bem onde era o seu cliente, que ele estaria, começou um tiroteio, e algumas pessoas foram mortas e feridas ali. Irmãos, eu não tenho dúvida, que aquela esposa que dedicou 5 minutinhos do seu dia, foi ouvida naquele dia. Podia ser o marido dela no hospital, ou talvez no cemitério. Pode aplaudir o Senhor por esse livramento, por responder à oração dos seus filhos. Só que muitas das vezes a gente negligencia isso. A gente não ora. E aí, o mal sobrevém até nós. O inimigo começa a colocar as circunstâncias, as ciladas para fazer os nossos familiares caírem. Precisamos estar atentos, vigilantes, em oração. Ore pela sua casa, para Deus guardar o seu lar. Senhor, guarda aqui a minha casa, Senhor. Protege aqui a minha casa, ó Deus. Em nome de Jesus. Ore pelas pessoas que frequentam a sua casa, que fazem parte da vida da sua família. Ore por elas. Ore para que o Espírito Santo direcione as escolhas dos seus familiares, que ajude na caminhada de cada um deles, dando discernimento. Entregue a sua família nas mãos do Senhor e peça para que a vontade dele seja feita. Em nome de Jesus. Ore, 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 não canse de orar. Eu dei aqui, gente, alguns motivos e tem tantos outros. Eu não sei a luta que a sua família está enfrentando nesse momento, mas peça ao Senhor: Senhor, vem aqui, nos ajuda, que a tua vontade seja feita no meu lar, Pai. Que a tua salvação possa alcançar os meus familiares em nome de Jesus, que a tua cura possa alcançar a minha família em nome de Jesus, que o teu poder venha guardar os meus em nome de Jesus, Pai. As desavenças venha jogar por terra em nome de Jesus, Pai. Essa amargura que está há anos no coração do meu familiar, Deus tira em nome de Jesus, que o perdão venha reinar na minha família em nome de Jesus. Irmão, eu não sei qual oração que você está precisando fazer na sua casa, mas ore, 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 não deixe de orar, não deixe de buscar no Senhor a vitória para a sua família. Precisamos lutar pela nossa família, em nome de Jesus. Caminhando aqui para a conclusão, orar nunca é demais, pelo contrário, é fundamental. Fundamental. Assim como um alicerce de um prédio, sem alicerce o prédio cai. Que a oração seja o alicerce da sua família. E se Deus te trouxe hoje aqui, é porque Ele quer fazer de você esse instrumento para alicerçar a sua família em oração. Porque às vezes a gente pensa, né? Fulano está precisando mesmo lá ouvir da oração. Não, irmão, Deus está falando com você e comigo. Ele nos trouxe aqui com esse propósito de nos despertar para orar pelos nossos familiares. Fundamental. Se a sua vida familiar é sofrida demais, o Senhor te chama para romper com esse sofrimento, escrever uma nova história para a sua família, buscando a vontade do Senhor em primeiro lugar. Porque realmente, famílias que às vezes não têm estrutura alguma, às vezes alguns irmãos aqui podem ter tido talvez uma criação sozinho no mundo, mas essa não precisa ser a história da sua família, irmão. Se você passou por isso, se você carrega hoje marcas de um passado familiar difícil, que o Senhor possa curar você dessas dores em nome de Jesus.
e você possa escrever uma nova história com a sua família em nome de Jesus, esquecendo os erros do passado, sabe? Romper com certos ciclos, que às vezes a gente viu nosso avô fazer, nosso pai fazer, e a gente está repetindo, a gente viu a mãe fazer, a avó fazer, e a filha continua repetindo, mas que você possa romper com isso em nome de Jesus. Como? Buscando forças no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece. Não é na força do nosso braço, não é pelas palavras que a gente, bonitas que a gente vai, não, irmãos. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, falar: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode dar jeito, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode me dar uma nova chance. O Senhor, Ele pode todas as coisas, e Ele tem prazer em abençoar as nossas famílias. Confie a sua família no Senhor, entregue a sua família nas mãos daquele que pode cuidar dela. Irmão, irmã, se você tiver um problema no coração, você vai num médico cardiologista, porque ele estudou, é especialista naquilo, ele conhece como o coração funciona, e você vai até ele para buscar um tratamento. Independente do milagre que a sua família precisa, só tem um especialista em milagres, só tem um que pode fazer um verdadeiro milagre acontecer na história da sua família, mas precisamos buscar por aquele que pode, por aquele que sabe, por aquele que vai ter prazer em abençoar as nossas famílias. Precisamos buscar isso, gente. Queria convidar você a ficar de pé, chamar os músicos aqui na frente, chamar também aqui os nossos pastores, a equipe aí do Ministério de Famílias, porque não tem outra forma da gente acabar esse culto, irmão, sem orar pelas nossas famílias e levantando hoje um clamor a Deus pelos nossos familiares. Eu não sei se aquilo que você está orando e pedindo e clamando, sabe, está ansioso no seu coração, talvez seja a conversão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho que se desviou. Talvez seja isso que você esteja buscando nesta noite, e que esse seja o seu clamor nesta noite. Talvez, eu não sei, mas sua família está precisando de que o Senhor manifeste cura, para que todos possam ver a boa mão do Senhor operando na sua família. Às vezes o Senhor, você está pedindo sabedoria para lidar com determinada situação, um conflito que já está há tanto tempo. E nós vamos hoje guerrear em oração, cantando esse louvor, cujo refrão diz: às vezes parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por Ti. É assim que nós lutamos as nossas guerras, irmão. E eu não sei qual guerra que você está enfrentando lá na sua família. E eu queria convidar você para, num passo de fé, vir até aqui à frente para a gente orar junto pelas nossas famílias. Se você está aí com seu esposo, a sua esposa, seus filhos, vem todo mundo junto, para a gente orar junto, para a gente batalhar junto. Talvez a família toda que está aqui hoje vai se unir em um propósito de oração, por alguém que ainda não está aqui, mas que o Senhor vai ter prazer em salvar, em alcançar. Talvez uma luta que você esteja enfrentando,